Fluminense e São Paulo, o jogo dos desfalques. Neste sábado, às 16 horas, teremos São Paulo e Fluminense lá no Morumbi pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense atualmente está em quinto lugar com 21 pontos e, se vencer, se mantém nos 5 primeiros colocados da tabela. Já o São Paulo está em 11º na tabela com 18 pontos. E se vencer, poderá dar um salto importante na tabela. Então, a vitória para eles nesse jogo é fundamental, né? Para eles conseguirem se manter na parte de cima da tabela. A equipe paulista vem de 3 derrotas nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, né? E vem com muitos desfalques para esse jogo, importantes, né? O atacante Jonathan Calleri é mais um desfalque do São Paulo para a partida. O jogador não se recuperou de dores nas costas após sofrer uma pancada contra o Tigre, da Argentina, na última terça-feira. Além do atacante, Beraldo e Caio Paulista também são baixas para enfrentar o Fluminense. O zagueiro teve uma lesão ligamentar no tornozelo, já o lateral esquerdo não atuará por questões contratuais. Ele pertence ao Fluminense e o contrato de empréstimo prevê o pagamento de uma multa de 1 milhão para ele atuar. O São Paulo não pagará o valor e Patrick deve ser o titular. Além desses nomes que eu citei, o São Paulo deve contar também com alguns desfalques, mais alguns desfalques importantes, como Ferrarese, Thales Costa, Igor Vinícius, Wellington, Galopo, Alexandre Pato e Michel Araújo. Michel Araújo mesmo, que jogou pelo Fluminense ano passado. Esse ano também, né, no começo do ano. São Paulo deseja aí contratar o Caio Paulista e quer negociar com o Fluminense um valor um pouco mais abaixo do valor de mercado dele, do Caio Paulista, e o valor que está aí no contrato, que prevê a opção de compra do contrato. Ele deseja negociar um valor menor e maior parcelamento com o Fluminense para comprar o Caio Paulista ao final do empréstimo. Com ele, o Michel Araújo cedidos, os paulistas também cogitam uma troca, né, envolver outros jogadores que o Fluminense tem interesse na negociação. As tratativas entre as partes começaram no sábado, em conversa sobre a possível suspensão de multa para que ele jogasse neste sábado, o que não foi aceito. Em um papo informal, foi feita uma consulta sobre a permanência do atacante. Cara, o que eu acho sobre isso? Eu acho que o Fluminense... Eu particularmente sou um grande defensor do futebol do Michel Araújo. Eu acho que ele é um ótimo jogador. Claro, não é um jogador para ser titular ainda no Fluminense, assim, se for botar hoje. Mas eu acho que é um jogador jovem que pode aí, futuramente dar muitos frutos para o Fluminense. E o que falta para o Fluminense é isso, né? Paciência com os atletas. Até por parte da torcida também. Mas a gente precisa ter um pouco mais de paciência com alguns atletas que passam pelo Fluminense. Agora, por exemplo, o Caio Paulista e o Michel Araújo estão arrebentando no São Paulo. E hoje poderiam estar aqui ajudando o Fluminense, mas não estão por conta disso, né? E eu acho que o Fluminense deveria manter um deles dois, pelo menos, ou se não os dois no Fluminense, né? Não vender eles assim para qualquer clube, não, que não seja nem que seja o São Paulo também, qualquer clube. Eu acho que eles deveriam ficar no Fluminense para ir, pelo menos um deles, para ajudar o Fluminense e principalmente agora que a gente precisa de um bom elenco no banco de reservas. O Fluminense vem de um jogo positivo contra o Bahia, a gente venceu aí por 2-1 de virada lá no Maracanã, mas foram apenas 2 vitórias nos últimos 5 jogos, além de 2 empates e 1 derrota, né? Então a gente precisa aí pontuar no Brasileirão, voltar aí a boa fase e aproveitar esse mês de julho, né? Já que vai ser só Brasileirão nesse mês, não vai ter Libertadores, vai ter mais tempo para a gente descansar, já que a gente também não está jogando a Copa do Brasil, então é mais uma forma aí de ajudar o elenco, né, nessa remontada, vamos dizer assim, em questão de descanso, né, pro time. O time não contará com jogadores muito importantes do elenco para esse jogo contra o São Paulo. O zagueiro Nino está suspenso por ter levado o cartão vermelho no jogo contra o Bahia, então ele não vai jogar esse jogo contra o São Paulo. Além dele, Fernando Diniz vai cumprir mais uma suspensão, já que ele levou
cartão amarelo no jogo contra o Atlético Mineiro e também cartão vermelho nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Então ele cumpriu suspensão no jogo contra o Bahia e agora está cumprindo suspensão no jogo contra o São Paulo. Depois ele vai estar livre aí para comandar o time. Então nesse jogo contra o São Paulo vai ser o Eduardo Barros que vai comandar a equipe. E confesso que, de certa forma, eu estou até um pouco confiante que ele vai comandar o time, o Eduardo Barros, já que ele vem treinando o time bem, né, nas partidas. Então pode ser que dê certo, né? Vamos ver o que ele vai aprontar nesse jogo. O time do Fluminense teve 2 desfalques importantes, né, nessa última hora para divulgar aí a lista de relacionados, né, e também a provável escalação. São eles o volante André e o zagueiro David Braz, que estão fora do jogo, não viajaram com o elenco para São Paulo, eles estão lá treinando ainda, se tratando de uma lesão. Segundo o Vitor Lessa, o volante André tem um edema em uma das coxas e por isso não estará em campo neste sábado. Como não haverá jogo no meio de semana, a tendência é que o volante não seja problema para enfrentar o Internacional na semana que vem. Já David Braz vinha lidando com dores desde o jogo contra o Bahia, mas não tem lesão. Foi retirado da relação por precaução. Com isso, Martinelli surge como favorito na vaga de titular, no lugar do André. Thiago Santos vira uma opção na zaga também aí. Na zaga e na volância, né? Junto com os jovens Luan Freitas e Felipe Andrade, que larga na frente para ser titular da partida, o Felipe Andrade. E confesso que o Felipe Andrade vem jogando bem no Fluminense. Contra o Sport Cristal, ele entrou nos minutos finais, então não deu para avaliar tanto ele, mas eu acho que nos minutos finais ele não foi tão bem assim como a gente esperava. Mas claro que não dá para avaliar perfeitamente. Mas é um jogador que vem entrando bem nos últimos jogos, aí, na maioria dos jogos. A arbitragem, quem vai apitar o jogo vai ser o Anderson Daronco. Então já sabe, né? Vai ser um jogo difícil aí na questão da arbitragem. Anderson Daronco vai ser o árbitro da partida. O auxiliar do Daronco será o Guilherme Dias Camilo, FIFA de Minas Gerais. E Michael Stanislau, nome esquisito, mas do Rio Grande do Sul. O VAR fica com Igor Júnior Benevenuto de Oliveira. O VAR é FIFA também. A partida será transmitida pelo Premier às 16 horas, horário de Brasília. Em 103 jogos, são 44 vitórias do São Paulo e apenas 35 vitórias do Fluminense, além de 24 empates no confronto, né, direto aí entre São Paulo e Fluminense. A lista de relacionados para a partida conta com os goleiros Fábio, Pedro Rangel e Vitor Eudes, zagueiros Felipe Melo, Felipe Andrade e Luan Freitas. A gente está bem, bem difícil aí com o zagueiro, né? Corre até o risco de Felipe Melo se machucar. Tomara que não aconteça nada, mas corre esse risco por ele ter essa idade avançada assim e também vem de lesão, né? Também sentiu no jogo contra o Sport Cristal, vale ressaltar isso. No jogo contra o Sport Cristal ele sentiu uma dor muito grande aí no joelho por um momento lá do jogo e ficou bastante tempo sentindo na partida. Pode ser que isso aí agrave no jogo, mas tomara que não. Tomara que nada de ruim aconteça. Laterais direitos, Marcelo, Samuel Xavier e Guga. E laterais esquerdos, Marcelo. Marcelo aí que vem pela terceira partida seguida, depois que ele voltou de lesão aí na panturrilha, né? E de certa forma até preocupa também, porque ele não é um cara que disputa mais de 5 jogos seguidos, né? Desde quando ele jogava pelo Real Madrid, então é uma preocupação aí da diretoria que ele pode sentir de novo desconforto na panturrilha. Tomara que isso também não aconteça, mas é de certa forma uma preocupação. Volantes, Martinelli, Edinho e Thiago Santos. Talvez o Edinho, quem sabe aí, pode ganhar uma oportunidade nesse jogo, né? Espero eu. Torço para que o Edinho ganhe alguns minutos, para a gente saber como é que ele joga também, né? Porque até agora o Diniz não colocou o cara nem 5 minutos na partida. Não é possível que não vai ter um momento que o Edinho vai entrar no jogo, né? Os meias são Ganso, Arias, Pirani, Lima e Giovani.
Atacantes: Cano, Keno, Lelê e John Kennedy. Já a provável escalação deverá ser a seguinte: Fábio no gol, Samuel Xavier, Felipe Andrade, Felipe Melo e Marcelo. Martinelli, Lima, Ganso, Aras, Keno e Cano no ataque. Essa aí deve ser a provável escalação do Fluminense, sem muito mistério, apenas na troca aí do zagueiro, já que o Nino está suspenso. E já a provável escalação do São Paulo tem como Rafael no gol, Rafinha na lateral direita, Arboleda e Alan Franco e Patrick, Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Wellington Rato, ou Rodriguinho, Luciano e Juan no ataque, ou David. Então essa aí deve ser a provável escalação do São Paulo para esse jogo contra o Fluminense lá no Morumbi. Espero que o Fluminense se comporte bem nesse jogo. Eu acredito que pelo menos um empate seria o ideal aí nesse jogo, já que a gente está com alguns desfalques aí importantes. Nino, né? Eu acho que é um desfalque muito importante, mas assim, olhando pela questão do elenco, né? A qualidade dos dois times, eu acredito que o Fluminense também possa conseguir uma vitória, né? Já que o time do São Paulo, né? Aquele time, não é aquele elenco maravilhoso também, é um jogo equilibrado, que pode dar certo aí, e o Fluminense sair com a vitória. Mas com certeza vai ser um jogo difícil, sem falar que o São Paulo vive uma boa fase com o Dorival e eles jogam em casa, né? Em casa eles são muito fortes com a torcida deles. Espero que dê tudo certo, o Fluminense consiga sair com a vitória. Seria perfeito aí pro Fluminense para se manter entre os 5 primeiros times do Brasileirão. Eu vou ficando por aqui, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações dos próximos vídeos. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você acha desse jogo. Você acha que o Fluminense vai vencer? Você acha que o Fluminense vai empatar, vai perder? Quanto que você acha que será o jogo? Comenta aqui embaixo qual o placar do jogo. Tamo junto, rapaziada. Saudações tricolores e a nós, valeu, tamo junto.